Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Eu Automotivo. Eu me chamo Guilherme, estamos diretamente aqui dos estúdios do Eu Automotivo para trazer mais esse produto incrível para vocês. Hoje nós estamos com as fontes da Taramps, tá? Nós temos esses dois modelos, nós estamos aqui com esses dois modelos, mas nós temos vários outros também que nós vamos mostrar para você. Nesse vídeo a gente vai mostrar para que essas fontes servem, quais são os modelos que nós temos, o que elas fazem, e nós vamos mostrar também qual é o melhor modelo para você. Então pode ter certeza que quando você sair desse vídeo, você já vai saber qual dos modelos dessas fontes você vai poder adquirir. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu comentário, inscreva-se aqui embaixo, deixa seu like, ative o sininho e nos comentários comente quais são as dúvidas que vocês têm, tanto sobre as fontes quanto sobre outros produtos também que nós temos aqui, que nós vamos sanar qualquer dúvida que vocês tenham. Então bora pro vídeo ver um pouquinho mais o que essas fontes fazem? Bora lá? 30, 60, 120, 180 ou 250 amperes. Será que você precisa de uma fonte no seu sistema de som? E como escolher essa fonte? E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fonte. Para quem ainda não conhece, a Taramps tem uma linha de fontes chamada ProCharger. E dentro dessa linha nós temos alguns modelos, como a nossa fonte de 30 amperes, a de 60 amperes, a de 120 amperes, essa daqui ó, a nossa ProCharger 180A, que é de 180 amperes, e a nossa ProCharger 250A, de 250 amperes. Será que o seu sistema de som precisa de uma fonte? E o que fazer para escolher a fonte correta aí para o seu sistema? Primeiramente, vamos saber aí para que serve uma fonte. A fonte ela pode ser usada de três maneiras. A primeira maneira seria como fonte de alimentação. Ela pode alimentar diretamente um sistema que trabalha aí com corrente contínua de 12,6 volts a 14,4 volts. Por exemplo, ela pode alimentar diretamente um amplificador, desde que ela seja dimensionada corretamente aí para o consumo que esse amplificador tem. Por exemplo, eu tenho em mãos aqui o nosso DS1200X4, que é um amplificador de 1.200 watts. O consumo máximo musical desse amplificador, pessoal, ele gira na casa de 60 amperes. Portanto, se eu quiser alimentar diretamente usando uma fonte, é simples. Basta que a minha fonte entregue em torno de 60 amperes, isso considerando consumo musical. Por exemplo, se você vai montar um som residencial, a conhecida caixa Bob, e vai usar um amplificador dessa faixa de potência de 1.200 watts, e ele tem esse consumo aproximado de 60 amperes, a nossa fonte ProCharger 60A atende tranquilamente aí esse projeto. É claro, se você usa músicas de maior intensidade, aí, principalmente nos graves, música que tem muito grave mesmo, você pode usar o dobro de corrente aí da fonte, considerando o consumo senoidal do seu amplificador. Nesse caso, geralmente o consumo senoidal corresponde ao dobro do consumo musical. Então, eu poderia então usar a nossa fonte ProCharger 120A, que supra aí o consumo senoidal desse amplificador. A segunda forma de uso de uma fonte é fazer apenas a recarga das baterias. Por exemplo, eu tenho um sistema de som e eu quero escolher uma fonte aqui para fazer apenas a recarga das minhas baterias. Eu não vou utilizar a fonte quando eu estiver com o sistema tocando. Esse cálculo é bem simples. Você vai pegar a corrente nominal das baterias que você tem e multiplicar por 10%. Você pode pegar o seu celular e acompanhar comigo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um sistema, por exemplo, com 300 amperes de bateria. Quero escolher uma fonte para fazer apenas a recarga dessas baterias que eu possuo. Eu pego os 300 amperes, que é o valor das minhas baterias, e multiplico por 10%. Eu vou encontrar o número 30. Esse número 30 é o valor da fonte que eu vou utilizar para fazer a recarga. Então a nossa fonte ProCharger 30A vai atender esse sistema. Por quê? Ela corresponde exatamente ao número que nós encontramos. Se eu tiver um sistema com o dobro, eu vou chegar nesse valor aqui, ó. Por exemplo, tem 600 amperes, a nossa fonte ProCharger 60A consegue recarregar até 600 amperes. É só pegar o valor da corrente nominal das suas baterias e multiplicar por 10% que você vai encontrar a fonte ideal para fazer recarga. Na terceira forma de uso, eu posso utilizar a minha fonte para recarregar as baterias e também manter o meu sistema de som tocando. Mas como assim manter o meu sistema de som tocando? Digamos que você esteja numa festa, num evento aí com o seu som ligado. Você pode deixar a fonte ligada também se tiver uma tomada por perto. Dessa forma, as suas baterias vão ficar sempre carregadas e você vai tocar o dia todo aí sem ter problemas. Além do que, se você deixar
a sua fonte sempre ligada, você vai conseguir manter a tensão das baterias sempre estável, que garante aí um melhor rendimento para o seu sistema de som. Porque oscilações na tensão da sua bateria também fazem você perder rendimento. Quando você mantém a tensão das baterias estabilizada, você consegue um melhor desempenho aí do seu sistema de som. Nesse caso, para usar a fonte como carregador de bateria e também para manter o sistema de som tocando, nós vamos considerar que a fonte forneça no mínimo aí 30% da corrente nominal das baterias. Por exemplo, se eu tiver 400 amperes de bateria no meu sistema de som, seria 400 amperes compatível com um sistema de até 8.000 watts aí para consumo musical. 400 amperes vezes 30%, eu vou encontrar o valor 120. Então eu preciso, para manter esse sistema de som tocando, uma fonte ProCharger 120A. Essa fonte também pode ser usada só para recarregar as baterias, não vai ter problema. Lembrando que as nossas fontes têm um sistema de flutuação. O que seria esse sistema de flutuação? Assim que a bateria estiver completamente carregada, ou seja, ela atingiu o nível de tensão que você selecionou na sua fonte, digamos que você deixou em 14.4, a bateria também estabilizou em 14.4, não necessita mais de carga, a fonte vai deixar de mandar energia. Isso garante maior vida útil para suas baterias, porque elas não serão danificadas por excesso de carga. A partir do momento que passa a ter consumo novamente e a bateria começa a descarregar, a fonte volta a atuar, recarregando aí, mantendo as baterias sempre cheias. Um outro detalhe importante, pessoal, é que os modelos de fonte da nossa linha, eles têm a opção de variação de tensão, geralmente de 12.6 a 14.4 volts, exceto a nossa fonte ProCharger 30A, que a tensão de saída dela já é fixa em 14.4 volts. Por que eu estou falando essa questão da tensão de saída da fonte? Porque quando você for efetuar a recarga das suas baterias, ou então deixar a sua fonte ali ligada para manter o sistema de som tocando, sempre deixe a tensão acima de 12.6. Por quê? 12.6 geralmente é a tensão estabilizada da bateria. Se você deixar nessa faixa de tensão, você não vai conseguir recarregar suas baterias. Para que haja uma recarga, a tensão da fonte tem que ser maior do que a tensão da bateria. Então, para essa situação, você pode usar o ajuste de 13.8 a 14.4 volts, que vai manter o seu sistema aí sempre bem carregado.